Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as estrias e as cicatrizes. Ambas as condições têm algumas coisas particulares em comum, que é a ruptura das fibras colágenas e elásticas, tanto na superfície quanto profundamente. Após essa ruptura, seja ela por uma condição cirúrgica, por exemplo, ou um traumatismo, ou até a ruptura por causa das estrias, existe uma fase depois de regeneração. Essa fase de regeneração ela evolui em algumas etapas. A primeira etapa é a proliferação de novos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão ser importantes para levar todas as células que precisam para recuperar o processo inicial de inflamação e, posteriormente, também a formação de novas fibras elásticas e colágenas, a reconstituição de todos os vasos, tanto sanguíneos quanto linfáticos, enfim, é uma coisa que evolui em etapas diferentes. Então, na etapa inicial, por causa dessa proliferação muito intensa de vasos sanguíneos, a cicatriz fica avermelhada, assim como a estria também pode ficar avermelhada. E o tratamento nessa fase inicial vai ser diferente daquela outra fase mais adiante, onde o colágeno já começa a se remodelar e a cicatriz ou estria vai ficando mais esbranquiçada. Cada fase do processo, o tratamento é diferente. Nessa segunda fase, eu utilizo geralmente o laser de CO2 fracionado, enquanto que na fase inicial, que a gente tem muito vaso sanguíneo, ou eu uso o laser de neodymium ou uso luz pulsada, dependendo da estrutura. Então, quando eu tenho vasos sanguíneos importantes, assim, muito evidentes, eu uso o laser de neodymium. Quando eu tenho apenas um avermelhamento assim difuso, eu dou preferência a usar a luz pulsada. Mas ambos podem ser combinados com laser de CO2 fracionado para a gente ter uma condução dessa regeneração de uma maneira mais fisiológica, mais controlada. Por outro lado, a gente também tem, no caso das cicatrizes, alguns casos em que essas cicatrizes vão aumentando de tamanho, de altura, de largura, porque a cicatrização e essa fase de remodelagem é muito exagerada. Então, outros tratamentos são necessários nessa fase. Então, fica de olho, porque a gente tem algumas nuances desse tipo de tratamento e a gente precisa saber, não adianta só você achar o que deve ser feito. Ele precisa de uma avaliação do dermatologista especializado em laser para a gente poder dar uma condução bem bacana, passo a passo, de acordo com a sua necessidade, tá bom?